E aí, irmãos, graça e paz a todos. Boa tarde. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Segunda Crônicas, capítulo 33. Então, nós terminamos falando sobre o excepcional rei Ezequias, né? Um homem íntegro, honrado, avivalista, que trouxe ali uma total reforma em Jerusalém. E agora nós vemos o seu filho, seu terrível filho Manassés. Então, Manassés ele começa a reinar com 12 anos de idade. O versículo 2 fala: Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Então, Manassés foi um rei tão terrível que no versículo 9, olha o que fala dele. Manassés levou Judá e os moradores de Jerusalém a se desviarem tanto que eles fizeram pior do que as nações que estavam ao redor da terra. Então, toda aquela idolatria, feitiçaria, adivinhações, aqueles sacrifícios, Manassés levou o povo a ser pior que as nações na prática dessas abominações. E no versículo 6 fala que Manassés ofereceu até seus filhos em sacrifício, tá? Ali versículo 6. Também ofereceu seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magias e instituiu feiticeiros e adivinhos. Fez muita maldade diante do Senhor para provocar a ira. Então, Manassés foi um terrível rei. Só que é interessante que lá em Reis não fala o que é que vai falar agora. Fala que Manassés, ele, depois que ele foi levado como prisioneiro, ele se arrependeu, ele se humilhou muito. Ainda tá esse destaque, olha o versículo, vamos começar no 11, olha, fala assim: Então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra ele, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e os levaram para a Babilônia. Olha o versículo 12 agora. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito. Tá vendo? Ele não só se humilhou, mas ele humilhou-se muito diante do Senhor, diante do Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica e o levou de volta a Jerusalém. Deus atendeu a oração de Manassés, mesmo ele sendo um rei terrível, que tinha feito sacrifício de crianças, que tinha praticado as abominações da terra. Deus ouviu ele quando ele se quebrantou, se humilhou. E aí me lembra o quê? Quando o Senhor aparece para Salomão, ele fala lá em 2 Crônicas 7, olha, 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não rejeita um coração quebrantado e humilde. Então, não importa o quanto você já foi abominável nessa terra, quantas práticas terríveis você cometeu diante do Senhor, o Senhor é bom e misericordioso. Se você se quebrantar diante do Senhor, voltar seu coração para o Senhor ouve a sua oração e Ele quer trocar a sua história. O salmista também fala isso. No Salmo de Davi, Salmo 51, versículo 17, olha que lindo. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Que lindo isso, irmãos. Um salmo aí de Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. Um coração quebrantado comove o coração e o olhar de Deus. Amém? Então, se você quer o favor do Senhor na sua vida, se você quer mudar a sua história, volte teu coração para Deus, porque Ele está com o coração aberto para te ouvir. Amém? E é isso, irmão, a nossa visão panorâmica do livro de 2 Crônicas, capítulo 33, a terrível história de Manassés, mesmo que depois ele tenha se quebrantado e voltado seu coração para Deus, não foi uma solução positiva para a mudança do povo de Israel, porque eles tinham mergulhado nas trevas ali, tá, irmãos? Então tu vê que, ó, versículo 16: Porém o povo ainda sacrificava nos altares das colinas. Então a prática de idolatria continuou,
mesmo depois que Manassés se quebrantou diante do Senhor, mas ele foi acertando as coisas. Não sei como exatamente terminou o fim da história dele. A gente não tem muito detalhe, esse detalhe mesmo do quebrantamento dele não tem em Reis, só tem aqui em 2 Crônicas, e aí a gente sabe que ele descansa ali com seus pais, e aí fala que ele foi sepultado em suas propriedades, ele não foi sepultado lá junto com os reis dos reis de Judá, tá bom, irmãos? E aí depois seu filho passa a reinar em seu lugar chamado Amon. E aí fica pro próximo vídeo. Fui!